Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, oh. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, oh. Igreja, não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. somente pela graça do Senhor que nos alcançou, nos atraiu, e o amor que nós temos por Ele, nós viveremos para sempre, amém? Amém. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou,
nos separará desse amor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Esse amor é muito profundo. Glória a Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que o seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o Senhor pode trazer vida aos nossos corações. Aleluia. E nesse mês nós estamos tratando sobre o tema Sem a Tua Presença Nós Não Iremos. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nosso maior objetivo nessa noite é ter a presença do Senhor neste lugar. Amém? E que nossos corações possam estar abertos a ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala aqui em todos os momentos. Ele fala nos cânticos, Ele fala nas orações, na palavra. Então que os nossos ouvidos possam estar sensíveis a essa voz, sensíveis a essa presença, porque sentir a presença do Senhor é maravilhoso. Não há nada igual, não há nada comparado do que sentir a presença, do que estar na presença do Senhor. Então declare com esse cântico quanto você quer a presença do Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, podes vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho, sou também quem não sou. Declare isso ao Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Mais uma vez, estou te esperando aqui. Estou te esperando aqui. Estamos te esperando. Eu já fechei a porta, podes vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Depressa vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou também quem não sou. Deus, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
diante da tua presença. Nós te agradecemos porque o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso direto ao Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque antes tinha que ser sacerdote, somente o sacerdote podia entrar na tua presença, e depois da morte do Senhor naquela cruz, todos nós temos acesso ao Senhor. Aleluia, Jesus. E que nós possamos honrar a morte que o Senhor teve na cruz por nós. Irmãos, esse próximo cântico que nós vamos entoar ao Senhor, ela é uma música muito linda, porque ela não fala do nosso ego, ela não é uma música de autoajuda, mas ela é uma música que nos deixa com os corações despidos diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós recebemos a graça do Senhor, mas nós não sabemos perdoar. E Jesus, Ele nos chama a olhar para essa cruz, que é orgulho, e ter um coração como o dele. É isso que nós precisamos, estar dispostos a obedecer ao Senhor, viver em comunhão, e que essa graça venha nos transformar hoje, porque nós não podemos ser um cristão de mentirinha, nós não podemos ser um cristão pela metade, que entende um pouco, um pedaço da Bíblia, mas a hora que fala do perdão, eu esqueço, eu pulo aquelas páginas. Mas não, o Senhor quer que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo, sem mágoas, sem ressentimentos. Então eu peço que, se você ainda não ouviu essa canção, preste atenção nessa letra, comece a cantar conosco, porque ela é uma letra de entrega mesmo ao Senhor. Amém? Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto do Senhor nessa noite, Pai. Transforme, Senhor, nos transforme em pessoas melhores a cada dia, Senhor, parecidas com o Senhor. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A
estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Aleluia, Senhor. Quebra-nos, Pai. Nos faz um vaso novo, Senhor Jesus. Renova, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Declare isso ao Senhor. Tomo a minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, este é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Essa música diz que muitas vezes nós somos como aquele fariseu que se julgava o conhecedor da palavra, o cristão exemplar, mas na prática não sabia viver o cristianismo. Nós muitas vezes achamos que é aquele que não tem a salvação, que tem que colocar o seu coração e pedir perdão todos os dias. Mas essa música fala sobre nós que estamos aqui dentro da igreja, que muitas vezes temos esses lugares no nosso coração preenchendo com amarguras, com falta de perdão, com rancores. E nessa noite nós temos que deixar aqui tudo isso, porque o Senhor, a salvação, aquela cruz nos confronta. Porque se o Senhor Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Então nós precisamos nos despir do orgulho, nós precisamos nos render ao Senhor. Aleluia.
parte que ele fala ali do pão e do vinho, ele está falando da comunhão, que a graça nos ensina a nos amar uns aos outros e perdoar-nos uns aos outros o tempo todo, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu, Pai. Nós precisamos desse coração puro, humilde, cheio de sabedoria, de obediência. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai. Aleluia. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando aos pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Levantado estou chorando, minha alma está clamando. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agora só as vozes, dá-me um coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, nós engrandecemos o teu nome, nós declaramos nessa noite o quanto nós somos dependentes da sua presença, dependentes do teu Espírito Santo. Pai, abrimos o nosso coração nessa noite, porque a tua cruz nos confronta, este louvor nos confronta, a tua palavra nos confronta. E nós desejamos agradar o teu coração, estar no centro da sua vontade, buscar a tua presença. Então, Pai, nessa noite, abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo fale com cada um de nós, em nome de Jesus, para que possamos ter transformação nas nossas vidas, mudança de atitude, mudança de comportamento, e para que possamos buscar como prioridade o relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, vem conosco. Em nome de Jesus, pode sentar, amada igreja. Em nome de Jesus. Queridos, Deus sempre fez questão de se mostrar presente no meio do seu povo. Obrigada, Ministério de Louvor. Deus sempre fez questão de se mostrar presente e em favor a cada um de nós. Sempre fez questão de se mostrar amoroso, cuidadoso, misericordioso. Ele sempre fez questão que soubéssemos que Ele é por nós. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo 136. E a palavra de Deus diz assim:
Ó, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Deus dos deuses, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Senhor dos senhores, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que sozinho fez grandes maravilhas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que pela sabedoria fez os céus, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez as grandes luzes, pois a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar de dia, pois a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem à noite, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, pois a sua misericórdia dura para sempre. E trouxe Israel do meio deles, pois a sua misericórdia dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em partes, pois a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois a sua misericórdia dura para sempre. Mas derrubou a Faraó e ao seu exército no mar vermelho, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, pois a sua misericórdia dura para sempre. E matou reis famosos, pois a sua misericórdia dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, pois a sua misericórdia dura para sempre. E Og, rei de Bazã, pois a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles por herança, pois a sua misericórdia dura para sempre. Como herança a Israel, seu servo, pois a sua misericórdia dura para sempre. Que se lembrou de nós em nossa baixeza, pois a sua misericórdia dura para sempre. E nos redimiu dos nossos inimigos, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dá comida a toda a carne, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Deus do céu, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Esse é o nosso Deus que sempre quis se fazer presente no meio do seu povo. E esse salmo está revelando tudo que Deus já fez pelo seu povo, mas nós precisamos enxergar também nas entrelinhas a sua misericórdia e um amor leal que está ali de um Deus que insiste em estar conosco. O amor leal de um Deus que insiste em se relacionar comigo e com você. Olha quantas coisas nós temos aqui reunidos, uma série de eventos, de situações e coisas que o Senhor fez pelo seu povo, desde a criação até a conquista de Canaã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em algumas versões vai estar escrito, porque o seu amor leal dura para sempre. Mas eu quis usar essa versão hoje, da King James, que usa a palavra misericórdia. Porque no hebraico nós vamos para a palavra hesed, que é uma palavra que carrega a ideia do amor leal. Um amor de aliança que dura para sempre. Uma bondade constante do Senhor para nós. Uma fidelidade comprometida. Uma graça ativa de Deus comigo e com você. Um favor imerecido, mas contínuo. Ele continua lhe derramando sua misericórdia. Uma lealdade que não se quebra mesmo diante da falha humana. Esse é o sentido da palavra misericórdia, que dura para sempre, que nós estamos lendo aqui neste salmo. Queridos, não é um sentimento momentâneo de Deus, de forma alguma. Cada ato poderoso que nós lemos aqui, que o Senhor fez pelo seu povo, fez por nós e foi complementado com a sua misericórdia dura para sempre. Cada ato, a criação, a libertação do povo, livramento do seu povo, provisão do seu povo, tudo isso está ligado a essa tradução, hesed no hebraico, ou seja, Deus não age só no seu poder, Ele não age no nosso meio somente porque Ele é poderoso. Ele age
por aliança, excede. Ele age por misericórdia. Ele age por amor leal a mim e a você, independente do que somos, independente do que fazemos, porque Ele não muda. Ele age com esse amor. E tudo isso só pode ser sustentado, sabe com o quê? Com a presença dEle. O povo só pôde experimentar tudo isso porque Ele estava presente. Ele estava presente na criação, Ele estava presente na libertação, Ele estava presente na provisão. Em tudo que havia de necessidade, Ele estava presente. O seu amor leal estava ali, a sua misericórdia estava ali. Ele está presente aqui, Ele está presente nas nossas tribulações, Ele está presente no nosso dia a dia, Ele está presente em tudo que precisamos. Esse amor leal, ele é sustentado na sua presença. A sua misericórdia é sustentada na sua presença. E a misericórdia do Senhor, ela se manifesta para nós com uma presença contínua. Ele sempre se fez presente, ele sempre fez questão de ter esse papel de um pai presente. No Éden, andava com o homem. No deserto, habitava no meio do povo. Em Jesus Cristo veio até nós no meio da humanidade em carne. E hoje habita em nós através do Espírito Santo. E aqui a palavra rema do mês para nós está em Êxodo. E eu gostaria de abrir agora Êxodo 33, no verso 14. Quando o Senhor responde a Moisés e ele fala assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Não há nada mais valioso que Moisés poderia querer escutar nesse contexto de tanta rebeldia do povo, nesse contexto que já tinha escutado que Deus não iria com eles, e agora Moisés está escutando: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, porque o Senhor tem conosco um compromisso relacional. Nós estamos falando de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento pessoal, de comunhão, é um Deus de intimidade com cada um de nós. Nós só precisamos querer e aceitar isso. Êxodo capítulo 33, no verso 2, nós vamos ler agora algo. Êxodo 33, 2. Nós vamos ler o que Deus fala que iria acontecer com Moisés a partir dali. A presença dele não iria, mas Deus fala o que iria acontecer com Moisés indo. Então a palavra diz ali no verso 2: pode sair, né? Enviarei um anjo diante de ti. Expulsarei cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, evezeus e jebuseus. O Senhor está dizendo para Moisés: pode sair de onde você está, pode pegar as suas coisas, vai um anjo à sua frente, ou seja, você terá proteção, você terá direção. Os inimigos listados aqui pelo nome serão derrotados, então fique tranquilo, quanto a isso já está resolvido. E você vai para onde? Deus dá até o destino ali no verso 3, vai para uma terra que mana leite e mel, vai para a terra mais almejada, mais esperada de todo mundo, todos os povos buscavam isso, vai para essa terra ali, ó, que mana leite e mel, vai para onde tem prosperidade, vai para onde tem vida em abundância. O Senhor está falando: faz tudo isso, mas Ele diz: mas eu não vou com vocês. O Senhor está dizendo todas as bênçãos, toda a provisão que eles teriam, mas Ele faz um complemento ali: você vai ter tudo que foi prometido, só que eu não vou. E Moisés poderia ter garantido, poderia ter aceitado a proteção de anjo, inimigos expulsos, um destino certo, uma provisão em abundância. Ele poderia ter tido essa terra que mana leite e mel, ele poderia ter tido essa terra prometida. Mas essa frase do Senhor: eu não subirei no meio de ti, fez ele parar. Porque sem a presença do Senhor, ainda que você tenha tudo, ainda que você tenha todas as suas necessidades supridas, se o Senhor não foi com você, não vale de nada.
Moisés não queria a terra prometida se fosse para ela vir sem a presença de Deus, se fosse para que nesse trajeto Deus não se manifestasse com a sua presença. Ele não queria vitória sobre aquela lista de inimigos se Deus não estivesse ali com eles. Ele não queria ser direcionado, guardado, protegido por anjo de Deus. Ele queria o próprio Deus. Ele não queria que o Senhor terceirizasse isso. Ele queria a presença manifesta de um Deus vivo ali. Ele queria aquela presença relacional. Ele queria a comunhão com Deus. Então sim, ele estava disposto a abrir a mão de tudo aquilo. Em Êxodo 33:15, ele fala: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Por mais de que tudo que Deus já tinha falado, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, nada mais importou quando o Senhor avisa que não vai subir com eles. Então, se a tua presença não for conosco, Senhor, Moisés está dizendo que é melhor o deserto com Deus do que uma terra prometida sem a sua presença. Ainda que haja provisão, sem a sua presença não vale de nada. Quantos de nós conseguem fazer esse mesmo pedido? Senhor, sem o Senhor eu não quero entrar neste novo trabalho. Sem o Senhor eu não quero prestar esse concurso. Sem o Senhor eu não quero me casar. Sem o Senhor eu não quero fazer essa viagem. Sem a tua presença eu não quero entrar neste negócio. Quantos de nós conseguem olhar tantos benefícios de algo que nós queremos? Sem a tua presença eu não quero um filho. Sem a tua presença eu não quero realizar este sonho. Quantos de nós conseguem se despir de tudo aquilo que nos é ofertado como bênção, como algo bom? Quantos de nós conseguem falar: mas Senhor, se não for a tua presença comigo, eu não quero. Eu abro mão daquilo. Se o Senhor não estiver comigo, quantos podem dizer o quanto a presença do Senhor é prioridade na sua vida? A verdade é que intimidade com o nosso Pai, a direção dEle, ouvir a voz doce dEle, ter paz nele, ter uma vida espiritual alinhada com o nosso Pai, só vai ser possível se nós vivermos em comunhão com Ele, se nós vivermos na presença dEle. Alguns falam: já passamos tribulações, mas o Senhor é conosco. Imagina quem não professa a mesma fé, quem não tem Jesus para se apoiar, quem não tem o Senhor para se apoiar, quem não tem a sua presença para se apoiar, como sobrevive? A quem recorre? Para onde vai quando as coisas apertam? Nós podemos, através da comunhão e da intimidade com o Senhor Jesus, buscar a sua presença e nos derramar nele. Porém, Mateus 15:8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes vivemos isso porque é possível você estar perto de Deus geograficamente e ainda assim estar longe relacionalmente. É possível você estar perto do Senhor aqui na casa de Deus, mas ainda assim estar com o coração longe, relacionalmente frio. Às vezes deixamos entrar na mesmice, se não vigiarmos, estamos no piloto automático, fazemos, realizamos, buscamos, seguimos com os dons e talentos que o Senhor nos dá, abraçamos o mundo com o que Ele nos oferece, se não cuidarmos, vamos esfriando e passamos a louvá-lo, com a boca honrar o Senhor, mas com o coração podemos estar longe, sem um relacionamento real. Êxodo 33:16, a palavra diz assim, Moisés falando: como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é em tu andares conosco? Sabe o que Moisés está falando? Se o Senhor não for conosco, não tem diferença entre nós e o restante das nações. Não tem diferença nenhuma. Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. Nós somos separados porque o Senhor nos separou. Então o Senhor nos acompanha com a tua presença. Só que se o Senhor não for conosco, Deus, como que os outros povos vão saber que a sua mão está conosco? Como que os outros povos vão saber que o Senhor vem em nosso favor?
Moisés sabia que entrar por entrar na terra de Canaã não ia distinguir eles dos demais povos e das demais nações. Só entrar por entrar sem a presença de Deus não faria deles um povo diferente. Todas as nações tinham terras. Todas as nações guerreavam para encontrar o melhor lugar. Todas as nações tinham potência para conquistar Canaã e toda aquela terra que mana leite e mel. Mas o que as outras nações não tinham era a exclusividade de um Deus que se preocupa com relacionamento com o seu povo. As outras nações podiam ter o mesmo exército, a mesma quantidade ou até mais pessoas. Podia ter um povo maior, as outras nações podiam ter tudo isso, mas a exclusividade do povo de Israel é que eles tinham um Deus presente, eles tinham um Deus que era por eles. Então, se Deus não fosse com eles, a identidade deles estava abalada. É comigo, com você assim também. Se o Senhor não vier conosco, nós perdemos a nossa identidade, porque nós somos cristãos. Nós declaramos o quanto nós precisamos dEle, dependemos dEle. E se Ele não vem conosco, quem somos nós? Nós somos igual a qualquer um que está lá fora. A falta de relacionamento, intimidade com o Senhor, afeta até mesmo a nossa identidade. Existe uma relação pactual de Deus com o seu povo. Existe uma relação pactual de Jesus conosco através da cruz. E nós não podemos abrir mão disso. Nós devemos fazer esse clamor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos envie. Porque nós nos perdemos de nós mesmos. Nós não sabemos nem quem nós somos se nós perdermos essa presença. Nós também fomos redimidos, separados. Jesus mudou a nossa história. Jesus transformou as nossas vidas. E essa identidade de filho de Deus que eu e você temos por causa de Cristo, ela tem que ser sustentada em um relacionamento pessoal com Ele. Ela precisa ser sustentada. João 15, 4 e 5 vai nos ensinar que a gente tem que permanecer no Senhor, porque a gente não pode fazer nada se a gente não permanecer nele. O filho que não permanece, perde a vivência da identidade. Então nós ganhamos uma posição de filhos quando nós recebemos Jesus, porque João 1,12 diz que todos quantos receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós recebemos esse nome. Você pode ser chamado filho de Deus, mas a identidade de filho, ela só vai ser desenvolvida na presença dele. A identidade de filho vai ser desenvolvida no relacionamento com Ele. E sem relacionamento, a nossa identidade enfraquece. A gente vai perdendo a consciência de filho quando a gente não tem relacionamento. Ser filho é uma posição que a gente recebeu, mas viver como filho só vai ser possível através de um relacionamento, de uma comunhão contínua com o Pai. E aonde tiver falta de relacionamento, vai haver uma separação da vida com Deus. E isso aqui é muito perigoso para nós. Onde falta relacionamento, vai nos separando, nos afastando do Senhor, da vida com Ele. Convido vocês a abrir Efésios 4, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, e olha esse detalhe, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. A palavra está dizendo para a gente não andar assim, com vaidade na nossa mente, achando que consegue seguir nossos próprios passos, com entendimento ofuscado, obscurecido e separados da vida de Deus. A palavra está dizendo então que é possível que a gente viva carne e osso e ainda assim se separe da vida de Deus. É possível estarmos aqui na casa do Senhor e ainda assim, se estivermos fazendo só com os nossos lábios e não com o nosso coração, separados de uma vida com Deus. Olha como isso é perigoso. A morte espiritual. Essa separação da vida de Deus é a morte espiritual, é o afastamento de Deus. A separação da vida de Deus é o endurecimento do nosso coração, é o andar em trevas. A separação da vida de Deus é um vazio.
E isso é perigoso porque às vezes nós não percebemos. Eu gostaria de compartilhar uma experiência de uma revelação que eu tive. Na madrugada da última segunda-feira, eu fui me levantar para ir ao banheiro. E quando eu me levanto da cama, eu não sei se eu estava de olho fechado ou aberto, agora eu não lembro, mas a revelação apareceu de qualquer forma. Eu vi uma faixa muito grande com uma palavra escrita em letras garrafais. Isso me chamou muita atenção, porque embora eu seja cristã, embora eu tenha contato com a palavra de Deus, eu digo a vocês, talvez eu já tenha lido essa palavra, talvez eu já tenha escutado, mas não é uma palavra que eu sabia o significado. Não é uma palavra que se alguém dissesse, escreve essa palavra, eu não saberia nem escrever nas letras certas. Então não é algo que partiu de mim. O Espírito Santo realmente revelou esta palavra para eu ir atrás deste significado, porque eu não sabia o que era. E quando veio aquela visão naquela faixa, e a palavra muito forte, gritante, essa palavra era Sheol. E se escrevia assim, S-H-E-O-L. E eu fui ao banheiro, depois eu voltei, eu falei, Senhor, Sheol, 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 o que é Sheol? Não vinha na minha mente, eu acho que não sabia o que era mesmo, eu fui pesquisar na internet. Então, quando eu vou abrindo essa pesquisa, eu vou vendo ali que no hebraico, essa palavra Sheol significa lugar dos mortos, sepultura, mundo invisível. Aqui falando fisicamente mesmo. Mas o que o Espírito Santo veio trazendo ao meu coração, quando eu fui pedindo revelação acerca desta palavra, foi que a falta de relacionamento com Deus, ela inevitavelmente vai nos conduzir a um vazio espiritual, um estado de morte espiritual. A ausência da presença de Deus, ela vai nos conduzir a um estado muito semelhante ao Sheol espiritual. Um lugar vazio, um lugar com ausência de vida, uma sepultura. Você está vivo, mas espiritualmente você está sepultado. E isso é possível se não estivermos em comunhão com o Senhor. E aqui eu não estou usando a palavra Sheol no sentido literal, de lugar dos mortos, mas numa linguagem ilustrativa, de uma morte em vida. De quando você perde todas as forças, você perde o seu rumo, você se perde de si, porque você perdeu também um referencial. Você perdeu o seu relacionamento íntimo com o Senhor. E a verdade, irmãos, é que estar vivo, mas sem a presença de Deus, é estar morto espiritualmente. É acessar esse lugar de Sheol espiritual, é uma sepultura em vida. É um lugar de silêncio. É um lugar que tem ausência de comunhão com o nosso Deus. É um lugar triste, é um lugar pesado. É um lugar que nós não conseguimos sair sozinhos. Quantas coisas podem ao pouco ir nos tirando, devagar, sutilmente, dessa presença manifesta do nosso Deus e a gente nem percebe. Aos poucos a gente pode ir ficando cada vez mais distantes, cada vez mais independentes, caminhando cada vez mais com as nossas pernas e vamos excluindo no dia a dia a necessidade de um relacionamento com o Senhor, de um relacionamento pessoal. E o duro, irmãos, sabe o que é o mais difícil? Que se eu me afastasse da presença, se eu me afastasse do Senhor e a minha cara caísse no chão, se me afastasse e eu ficasse sem as pernas, se eu me afastasse e eu caísse num buraco, pelo menos eu ia perceber o que aconteceu. Mas quando você se afasta, a vida continua. Você pode perder o relacionamento com o Senhor e a sua vida continua. E é isso que essa palavra Sheol gritou tanto na minha mente, no meu coração. A gente pode ter pernas, braços, fôlego, fazer tudo que a gente precisa, gosta, necessita, mas a gente pode estar morto espiritualmente, porque a vida continua. Se você perder essa presença, você pode fisicamente fazer tudo que deseja sem Ele, sabiam? Nós podemos. Assim são as pessoas que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, que não dependem do nosso Deus vivo. Pessoas que negam a cruz, que negam a palavra, elas vivem por suas próprias pernas. Elas realizam, elas trabalham, elas vivem sem Ele. Muitos conseguem viver sem Ele. Moisés também, ele podia ter sido protegido, derrotado inimigos.
usufruído de uma terra que mana leite e mel sem Deus, porque Deus falou que não iria com eles, mas daria tudo que ele queria. Mas Moisés não quis a proteção angelical, não quis a terra que mana leite e mel se a presença dele não fosse junto. Ele clama: se não fores conosco, nem nos envie. O maior perigo das nossas vidas, irmãos, é perder a presença. E o pior, não perceber que a gente perdeu. Continuar no piloto automático, fazendo as coisas como a gente sempre fez. Olha que perigo. Se eu não me colocar na presença do Senhor, diante de um dom e um talento que Ele me deu, pode ser que a presença dEle se retire e eu continue com o meu dom e talento, porque esse dom já foi dado, ele é seu, é irrevogável. Mas a presença se retirando, eu perco a unção, eu perco o que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, eu perco o ministério que o Senhor tem para mim. Nós dependemos dessa presença. Com dom, com talento, você vai para qualquer lugar. Tem pessoas que falam: eu quero sentir o arrepio. Arrepio você sente também quando estão cantando um coro bonito numa orquestra, você também sente arrepio. Porque ali tem dons e talentos, mas nós precisamos do Espírito Santo. Quem está assistindo os jogos da Copa lá pessoalmente, ouvindo aquele barulho, tocando o hino nacional, também deve sentir arrepio, deve ser lindo, deve ser emocionante. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da presença do Espírito Santo, da unção para aquilo que a gente precisa fazer. Se o nosso dom está ali continuando sem a presença do Senhor, não é para Ele que nós estamos fazendo, é para nós. Isso é perigoso. Porque o dom de cantar não vai ser tirado do ministro de louvor, mas a unção pode ser retirada. Porque o dom de ministrar, o dom da palavra, pode não ser tirado de um pregador, mas a unção pode ser retirada. Os dons, habilidades e talentos que o Senhor te dá podem permanecer com você para sempre. O teu trono, o teu poder, o teu cargo. Mas talvez você continue sem a presença. E isso é entrar no Sheol espiritual. Isso é muito, muito perigoso. E aqui eu quero falar com vocês de um homem que o próprio Deus ordena como rei de Israel, Saul. 1 Samuel 16:14, nós não vamos conseguir abrir todos os versículos agora, mas só para que a gente entenda o contexto. 1 Samuel 16:14 fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul não agradava mais o coração de Deus. Saul desobedeceu, Saul fugiu das suas responsabilidades. Saul não buscava mais o Senhor, e a palavra diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E sabe o que aconteceu? Um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Depois que o Espírito de Deus se retirou de Saul, ele nunca mais foi o mesmo. Assim que a presença se retira, Saul experimenta uma sequência de eventos, de confusão, de perturbação, de insegurança. Saul tinha o título de rei, mas ele já não tinha paz. Ele não tinha direção, depois que a presença do Senhor se retirou. Ele não tinha nada disso, então ele começa a viver o Sheol espiritual. Ele começa a viver um vazio. E quando a presença de Deus vai embora, às vezes a vida física vai continuar e a gente nem percebe. Mas aí a vida interior começa a morrer, começa a deteriorar. Esse é o vazio espiritual que nós temos que cuidar para não entrar. A palavra diz que, em 1 Samuel 10:6, que um dia, Saul foi cheio do Espírito, mas que agora era um homem atormentado, inquieto, instável, porque a presença do Senhor foi retirada. E sem a presença, ele começa a sustentar a sua vida como? Com as suas próprias forças, porque ele não tinha mais o que fazer, mas ele precisava continuar. Então, 1 Samuel 13, ele age na impulsividade, ele tenta controlar o que só Deus poderia fazer, e não agrada o coração de Deus. 1 Samuel 28, ele vai no inacreditável, ele vai buscar respostas em espíritos dos mortos, espírito de necromante, para ter uma resposta, porque Deus não respondia mais ele. Ele vai buscar a presença de Deus, Deus não fala mais com ele, a presença já tinha se retirado, e ele vai buscar espíritos mortos, buscar resposta de algum jeito. Então aqui ele perde a presença, ele perde até o discernimento, ele sabe que isso era errado. Ele perde o relacionamento e ele começa a buscar resposta em fontes erradas. Quantos de nós
Para de olhar para o Senhor, esquece de olhar para o Senhor. E às vezes quando você vê, você está indo lá no horóscopo do dia. A cor é rosa, o bicho é o cavalo, eu não sei o quê. Quantos não se empolgam com uma palavra mentirosa? Achando que isso é para a sua vida. Porque não escuta mais a voz do Senhor, porque o Senhor não está mais falando. Porque não temos mais a sua presença. E aí recorre a cartas, e recorre a copos, e recorre a um monte de coisas que não agrada o coração de Deus. Ou vai ultrapassa os limites, como o rei Saul, que foi consultar espíritos mortos. Quantos não nos apoiamos em outras coisas, em outras seguranças que não são o próprio Deus? E Saul não caiu de uma vez. É o que nós estamos falando aqui. Antes fosse, a presença do Senhor se retira e a gente imediatamente vai para o chão, não levanta mais. Não. Não foi de uma vez que Saul caiu. Ele foi se afastando da presença. Tudo que o Senhor falava através do profeta, ele refutava, ele se justificava, ele falava, não foi bem assim, não foi isso que eu pensei, não foi o que eu quis fazer. Tudo ele se justificava. Não baixava mais a orelha para o Senhor. Então ele foi se afundando, foi se afastando, até que entrou num estado de morte em vida. E aí a gente vê todo esse contexto de Saul perturbado, aflito. Porque quando ele perde a presença, ele perde até mesmo o sentido de viver. Quando ele perde essa presença, a palavra fala que ele inclusive tira a sua própria vida no final das contas. Porque não é mais a presença do Senhor que mantém ele firme, forte. Saul é o retrato de alguém que tentou viver sem a presença. E acabou descobrindo tarde demais que nada substitui o Senhor. Que sem Ele, nós não apenas não podemos fazer nada, a gente sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas sem Ele nós também não somos nada. Nós nos afundamos, nós nos perdemos. E a obra que Jesus fez na cruz por nós foi tão linda, foi tão preciosa, não tem como a gente desperdiçar isso. Sabe, essa semana eu estava falando com o meu marido, falando, eu tenho um compromisso assim, tenho outro assim, e não sei se aqui eu digo não, se isso aqui eu faço, e eu aflita com horário, com tempo. E ele falou assim, eu posso falar uma coisa? Eu trabalho tanto para você ter uma vida confortável, para você não precisar trabalhar. Faça o que você quiser. É uma afronta, é um desrespeito com o teu marido você viver preocupada. É um desrespeito, porque eu faço tudo para vocês terem a vida mais confortável possível. Faça o que você quiser. Você é livre. Faça o que te deixa feliz, faça o que te deixa tranquila. E isso marcou muito meu coração. E eu vim direto relacionar com o que o próprio Jesus fez por nós. É uma afronta, é um desrespeito Jesus pagar um preço daquele por nós. Pagou um preço imenso por mim e por você, para que a gente possa se relacionar face a face com Ele. É uma afronta a gente abrir mão da sua presença, porque Ele fez o que era necessário para que pudéssemos viver tranquilos com Ele. Ele já fez essa obra, nós só temos que entender, crer e desejar este relacionamento. Sem o Senhor nós não temos propósito e nem identidade alguma. A maior perda de Saul, acredite, não foi o trono. Por mais que é tudo que ele almejava, gostava, tinha medo de perder o trono, mas a maior perda dele foi perder a presença. Porque quando se perde a presença e se entra na morte espiritual, todo o resto acaba perdendo sentido. Salmo 139 nos diz que aonde nós formos, não importa o lugar, seja bom, seja ruim, o Senhor está lá, não é mesmo? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, no Sheol, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão e a sua destra me sustentará. É isso que diz o Salmo 139, verso 7 em diante. Não importa onde você esteja, se sobe aos céus, Ele está. Se faz a tua cama no mais profundo abismo, Ele está. Então Ele está em todos os lugares. Assim como Ele estaria
cuidando do anjo, dos povos, da terra prometida, só que ele não tinha colocado a sua presença lá. Ele está em todos os lugares, até no abismo, tem a chave da morte e do inferno. Mas nós podemos perder a sua presença relacional, se nós não insistirmos por ela, se nós não buscarmos essa presença. Ele sempre vai estar à disposição. Ninguém, escutem isso, querida igreja, ninguém está fora do alcance da presença de Deus. Ninguém. Quem está hoje no Sheol espiritual não está fora do alcance. Quem está lá no mundo se drogando, se prostituindo, não está fora do alcance. Nenhum de nós aqui está fora do alcance da presença de Deus. Todos temos esse alcance, porque acabamos de ver em Salmo 139, não importa onde eu vou, o Senhor pode estender a sua mão e a sua destra me sustenta. Ele está em todos os lugares, mas muitos se acostumaram a viver esse Sheol espiritual, longe de intimidade, longe de comunhão. Não basta saber que Deus está em todos os lugares, isso já é o beabá do cristão. Eu quero intimidade, eu quero presença, eu quero ficar aqui até eu sentir a tua presença, até eu ouvir a tua voz, até o Senhor me tocar. Esse tem que ser o nosso desejo, porque é isso que nos difere das demais nações, dos demais povos, é isso que nos difere, é a presença do Senhor em nós, é a presença dEle o tempo todo conosco. Ele é supremo, transcendental, está em todos os lugares, mas Ele vai se manifestar aonde houver relacionamento com Ele. Eu quero que Ele se manifeste a mim, quero que se manifeste na minha família, quero que se manifeste na minha casa. Precisa partir de nós esse desejo, esse avivamento dentro de nós, buscando a presença do Senhor. Êxodo 33, 11, olha que lindo isso. Diz que Deus falava face a face com Moisés. Face a face, como quem fala com um amigo. Ou seja, Deus tinha intimidade com Moisés, comunhão com Moisés, relacionamento vivo com Moisés. Então, se a gente compara com Saul, Saul não só aceitou, mas ele se acostumou a ir vivendo sem a presença manifesta de Deus. Já Moisés, ele recusou avançar sem a sua presença, porque ele conhecia Deus face a face. Se ele tem um relacionamento a ponto de conhecer face a face e tratar Deus como um amigo, ele sabe como custa caro perder essa presença. Então Moisés recusou qualquer bênção que não viesse acompanhada da comunhão e da presença de Deus. Eu convido a igreja a abrir agora 1 João 1,6. E olha que forte o que a palavra fala para nós. Igreja, se eu e você, se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra ainda continua dizendo que se eu ainda disser que eu não tenho pecado, eu também estou mentindo, enganando a mim mesma. Irmãos, olha que forte isso para nós. Eu digo que eu tenho comunhão com Ele, mas se eu digo que eu tenho comunhão com Ele e ainda assim eu ando em trevas, eu estou mentindo. O que é andar em trevas? Tudo aquilo que foge à luz da sua palavra, tudo aquilo que foge à sua vontade. Quer saber? Às vezes nós estamos acumulando uma lista de pecados aceitáveis, que a gente já pratica há tanto tempo, que a gente nem percebe. E assim como Saul foi se justificando, orgulhoso, às vezes nós estamos nisso. É a falta de perdão, é o orgulho, é a arrogância, achar que sou melhor do que alguém, achar que o meu pecado é menor do que o outro, é ficar ali abismado com o pecado que o outro cometeu. Eu já fiz isso, quem sou eu? Quem é a Thaís? Para olhar o pecado de um de outro, para achar que posso ser melhor do que alguém, maior do que alguém. O Ministério de Louvor, se puder vir, e o irmão Bruno pode colocar para nós, por favor, Isaías 59, no telão.
Então nós vamos achando aqui que nós temos comunhão, mas às vezes nós temos aqueles pecados que a gente acha que é aceitável. Sabe, não precisa abrir agora, irmão, só vou ler. Mantenha o Isaías 59 aí. Sabe o que Provérbios 6, do 16 ao 19, fala para nós? Existem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Vamos ver o que é andar em trevas? 6 coisas que o Senhor odeia. Olhos altivos. Gente, essa lista aqui, tem coisas que a gente nem imagina que tem. Olhos altivos, ou seja, a arrogância, a independência de Deus é uma das coisas que Deus odeia. Segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Quando nós mentimos, Deus odeia. Não importa o tamanho da mentira. Terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia a injustiça. Deus odeia quem ataca contra a vida. Outra coisa, quarta, que Deus odeia, coração que trama perversidade, coração que tem uma intenção má, não agrada o coração de Deus. Quinta coisa, os pés que se apressam para o mal, a pessoa que tem uma inclinação para o pecado. Inclinação, não consigo, não saio, não tem jeito, já tentei de tudo, está inclinado para o pecado naturalmente ali. Sexta coisa que Deus odeia, testemunha falsa. Falar errado sobre alguém, você destrói vidas, você destrói reputações. 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. E aí a gente acha que vai falar de morte, a gente acha que vai falar do quê? De assassinato, de... O que semeia contenda entre irmãos. Aquele que faz divisão, aquele que faz intriga, aquele que gera quebra de unidade, isso afeta a comunhão entre nós, afeta a comunhão com Deus, isso ataca a presença de Deus no meio do povo. E aí eu estou achando que o pecado pior é do homem que não consegue se controlar e tem problema com mulher, com pornografia, e eu acho que porque eu sou mulher... eu posso sair fazendo contenda, intriga, briguinha entre as irmãs, achando que o pecado do homem, nossa, traiu, olhou, fez. E o meu de falar mal dos outros? E o meu de falar o que o outro fez e contar a história, falar a verdade? Mas eu estou falando a verdade. Mas a verdade pode estar ferindo a reputação de alguém. E esse pecado aqui de falar dos outros? É para todos nós. Porque Tiago 3 fala que não tem um sequer que não peque com a sua língua. Não tem um sequer que não peque com a sua boca. Mas sabe o que é mais lindo disso? Nós temos aqui em Jesus, através do véu rasgado, através da obra na cruz, a oportunidade de diariamente falar: Senhor, os pecados que eu cometi, com consciência, e até os que eu cometi sem perceber, porque eu estou tão acostumada a falar mal, eu estou tão acostumada a rir, eu estou tão acostumada a diminuir, eu estou tão acostumada a menosprezar, me perdoa. Às vezes eu estou tão acostumada com esses pecados ali listados que eu nem percebo que eu cometi mais. Mas o Senhor Jesus, Ele é poderoso o suficiente para abrir os nossos olhos espirituais. Basta a gente se ajoelhar e falar: Senhor, me mostra. Porque eu acho que eu tenho comunhão contigo. Eu digo, eu tenho comunhão com Ele, mas eu não sei se eu estou andando em trevas. Então, se você não sabe, coloca o teu coração diante dEle. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso. E guia-me pelo caminho eterno. A palavra nos ensina a fazer a oração pronta. Está lá nos últimos versos do Salmo 139. Basta a gente rasgar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, eu sou esse copo, essa taça suja. Eu faço tudo isso. Quando eu me vejo no trabalho, eu tenho as amigas que eu sou amiga porque é engraçado falar mal dos outros. Eu tenho as amigas que a gente se junta para fazer isso. Eu tenho os caras que a gente se junta para falar de mulher. Eu tenho não sei o quê. Esse aqui é o cálice do meu coração, Senhor. Esse é o cálice. Eu sou essa sujeira, eu sou essa podridão. Mas eu quero que o Senhor me limpe. Eu quero que o Senhor me purifique. Eu preciso, sabe por quê? Porque o Senhor não vai habitar no meio do pecado.
E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não quer habitar porque Ele é santo. Ele não compactua com o meu pecado que eu acho que é pequenininho. Ele não compactua com o meu pecado que eu acho que é grandão. Ele não compactua. Ele é santo, santo, santo. E nós devemos desejar ser santos como Ele. Buscar essa santidade. E agora, para finalizar aqui, eu vou ler com vocês Isaías 59, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído. Escute, igreja. Se você se percebeu nesse Sheol espiritual, ou se você percebeu que você não está dando a devida importância para a presença do nosso Pai, o Senhor está te dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído que não possa ouvir. Contudo, igreja, talvez as nossas iniquidades tenham feito separação entre nós e o nosso Deus. Isso, pode passando os versículos que eu vou parafraseando, irmão. A nossa iniquidade tem feito separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados podem estar afastando a nossa face da face do Pai. E assim, irmãos, Ele não nos ouvirá. Verso 3. As nossas mãos talvez estejam manchadas de sangue. Os nossos dedos, irmãos, talvez tenham iniquidades. Talvez o meu lábio e o teu tenham falado mentira ultimamente. Talvez a nossa língua, irmãos, tenha murmurado de perversidades. Talvez nenhum de nós esteja pleiteando justiça. Talvez estejamos confiando em presunção e falando mentiras. Talvez eu e você estejamos concebendo mal e dando luz à iniquidade. Verso 7 agora, irmãos. Talvez os nossos pés estejam correndo para o mal. Talvez nós estejamos apressados em derramar sangue inocente. Talvez os nossos pensamentos, irmãos, estejam sendo pensamentos de iniquidade. Talvez a devastação e a destruição estejam no nosso caminho. Talvez eu e você não estejamos mais conhecendo o caminho da paz. Talvez a gente não tenha mais discernimento no comportamento. O nosso comportamento está irreconhecível. Talvez eu e você estejamos fazendo tortuosas veredas para nós mesmos, porque não estamos mais entendendo o caminho do Senhor para nós. Estamos desenhando o nosso próprio caminho torto, feio, difícil. E a palavra diz aqui: quem quer que ande nesse caminho não conhecerá a paz. Verso 9: nós esperamos por luz, mas talvez nós estejamos observando escuridão. Talvez eu e você estamos tateando pelo muro como cego, mas nós tateamos como se nós não tivéssemos olhos. A gente já sabe o que é errado. A gente está se fazendo. A gente está tateando, fingindo que não sabe o que tem ali. A gente sabe o que tem ali. Talvez nós estejamos tropeçando ao meia-noite como de dia. Estou no verso 10. E olha como eu quero finalizar com vocês. Nós estamos em lugares desolados, como homens mortos. Talvez por causa do pecado que entra e a gente não percebe. Por se afastar da presença do Senhor, entramos aqui, em lugares desolados como homens mortos. Em lugares desolados como homens que estão num Sheol espiritual, sepultados. Eu nem sei mais o que eu sou, o que eu faço, para onde eu vou. Há tanto tempo eu perdi essa presença. Eu vou convidar você a vir até aqui à frente, buscar no Senhor o perdão, buscar no Senhor a sua presença manifesta, buscar no Senhor renovar as suas expectativas nele, o seu coração diante dele. Vem até aqui em nome de Jesus. Se coloque diante do Senhor nessa noite e vamos declarar juntos este louvor de que nós estamos buscando a presença do Senhor. Veja, eu não estou expondo a igreja, porque a palavra diz que não há um sequer que não tenha pecado. Eu estou te convidando a usar esse tempo para derramar o teu coração na presença dele. E em nome de Jesus, Senhor,
Se há alguém aqui no estado de Sheol espiritual, morto, sem força, sem vida, é o Senhor, o único poderoso, para tocar essas vidas agora e restaurar cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, podes vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Encher este lugar. Te entrego o que tenho, sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Já fechei a porta, podes ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Depressa vem encher este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou, também quem não sou. Eu só quero tua presença. Declare que você quer essa presença. Hoje não Declare vou que você te precisa pedir dessa presença. Declare que você não quer se ausentar, que você não quer perder. Declare a sua dependência em nome de Jesus. Cante esse louvor e declare o quanto você precisa dele. A obra já foi feita, amados. A obra já foi feita na cruz. Você é liberto, você é curado, você é sarado. O Espírito Santo habita em você. Em nome de Jesus, tome posse. O Senhor já fez a obra gloriosa. O Senhor Jesus já fez. É hora de se deleitar na presença do glorioso, do santo, do maravilhoso. É hora de se gloriar nessa presença que tira o nosso fôlego, que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos reveste de poder e de autoridade. Senhor, nós precisamos da tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a
pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Ah, Senhor, como queremos cada vez mais a tua presença, Senhor. Como é bom ouvir a tua palavra, Senhor, revelada aos nossos corações, Senhor. Que tenhamos um coração arrependido todos os dias, Senhor, todos os dias, Senhor. Que não venhamos trocar a tua presença por nada, Senhor Deus, deste mundo, Senhor. Não nos deixe ir, Senhor, se a tua presença não estiver conosco. Não nos deixe fazer, Senhor. Queremos cada vez mais sermos direcionados por ti, Senhor. Direciona o teu povo, direciona esses queridos irmãos, Senhor. Direciona as nossas vidas, Senhor. Queremos cada vez mais viver a tua presença, Senhor. Te agradecemos por esta palavra, Senhor, que foi lançada aos nossos corações nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que palavra, né? Estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja, viu, queridos? Estejam com os ouvidos abertos. O Senhor tem para falar, e o Senhor tem falado. Amém, glória a Deus. Se aqui Chico está sobrando aqui em cima, eu desligo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Amém. Quero fazer com você a parte dos avisos nessa noite. Temos alguns avisos aqui. Brunão, tá pronto aí? Amém. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Vamos agora para o momento dos avisos. Na terça-feira, às 8 horas, nós temos o nosso culto de fé e milagres. Você, pai responsável, traga o seu adolescente e seu junior para as nossas células, que começam também às 8 horas. A célula do Jump dos juniores acontece lá na CIAF, e a célula dos adolescentes, a célula do TNS, acontece no salão social da igreja, no último andar. Na quarta-feira, às 2h30, nós temos o nosso culto Tarde da Bênção. Se você tem essa tarde disponível, aproveite para passar ela em comunhão na presença de Deus. No sábado, às 6h45, nós temos a nossa Sala Rocks, a sala de oração. Venha conosco passar esse tempo de comunhão e de conversa com Deus. E agora, minha conversa é com você, jovem e adolescente. Às 7h30, nós temos o nosso culto de jovens. Venha conosco adorar e contemplar Cristo. E no domingo, às 10 e às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Venha você e toda a sua família adorar a Deus em comunidade. Agora, fiquem com a Aline para os avisos. Retiro de jovens e adolescentes, o Intercamp, dias 17, 18 e 19 de julho. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo especial Deus tem preparado para os adolescentes e jovens de nossa igreja. Invista na vida do seu filho, o envie e o incentive a participar. Estamos vivendo o período da paciência do Senhor sobre nós. Não podemos mais perder tempo. Estamos com lote congelado. Informe-se sobre os valores e condições de pagamento em nossa central de inscrições ao final do culto. Em agosto, nos dias 29 e 30 de agosto, tem retiro de mulheres na chácara Vereda das Araucárias. Temporadas, porque todo tempo carrega um propósito. Inscreva-se, informe-se mais pelas nossas redes sociais. Participe do encontro de mulheres essa semana e saiba mais sobre o retiro.
Nossa igreja movimentada, né? Não fique de fora e traga quem você ama. Aqui tem lugar para muita gente. Amém, glória a Deus. Essas são as nossas atividades da nossa igreja. Participe, viu? Você jovem que está aí nessa noite, adolescente, vem estar conosco. Tá tão frio que congelaram até o preço ali, viu? Mas gostaram, né? O Juliano gostou lá atrás. Brincadeiras à parte, mas nós mantivemos o preço mesmo, queridos, para que todos possam participar, né? Ainda que talvez, né, a gente precise aí de alguma forma por causa dos parcelamentos ali, mas depois a gente dá um jeito, né? O nosso Deus é o dono de todo ouro e de toda a prata, e tenho certeza que nós vamos conseguir. E nós estamos aqui não apenas para um movimento, assim como as mulheres, assim como a nossa igreja toda, mas é mesmo para que tenhamos um momento de retirada, de estarmos ali com os jovens, adolescentes, as mulheres também, reforço aqui. Participe conosco, viu? Se temos alguma mãe, algum pai aqui, alguém, envie o seu filho, não deixe ele fora dessa, amém? Glória a Deus, queridos. E esse momento agora, chegando ao final do nosso culto, um momento especial também que eu quero fazer com vocês aqui, depois de tudo isso que foi ministrado aos nossos corações nessa noite, eu quero ler com vocês ali em 1 Timóteo 6. Só que antes de ler 1 Timóteo 6 aqui, eu quero falar com vocês ali de generosidade, que está ali em Provérbios 11, 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. É a generosidade, queridos, nós temos falado muito isso, e dizimar e ofertar é termos um coração generoso, é entendermos que o Senhor está no controle das nossas vidas, viu? Eu não vou cansar de falar isso aqui para vocês. E ali em 1 Timóteo 6, 11 diz assim: você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más, busque a justiça e a devoção, e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tudo isso que a pastora Thaís falou aqui, nesta noite, de nós estarmos sempre firmes, sempre perseverantes. Vamos errar, vamos errar, queridos, ninguém está aqui perfeito que não vai errar mais, mas que a gente venha buscar mesmo a justiça, a devoção, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aqui Paulo fala ali, tratando mesmo os corações. E a gente voltando um pouco mais ali no versículo 9, fala assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviam-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Sabe, querido, a Bíblia vem e trabalha em vários momentos aqui da Bíblia, em vários textos, do Velho ao Novo Testamento, sobre finanças, sobre dinheiro, porque geralmente aquilo que está o nosso coração ali, então está o nosso tesouro, né? Ou nosso tesouro, ali está o nosso coração. Por isso que nós devemos pensar mesmo com uma generosidade ao nosso coração, a nossa vida, a nossa vivência aqui nessa terra, em ajudar e trazer oferta, dizimarmos, querido, é entendermos que o Senhor, entender que o Senhor está no controle das nossas vidas. E eu aproveito aqui para falar, né, começamos com a nossa campanha aqui das cadeiras, ter um coração generoso também, para que a nossa igreja fique cada vez mais bonita, mais aconchegante, gostosa, mas também, né, que a gente possa cuidar, trocar para que fique uma aparência
né, mais bonita, não só aparência, mas até um cuidado, né, físico, né, de algo que está em tanto tempo já, né? Então, é um trabalho, é uma responsabilidade minha e nossa aqui, para mantermos a nossa igreja, a nossa casa, viu? Então, você que tem aí seu dízimo, a sua oferta, gostaria que você ficasse em pé aí agora no seu lugar, que você pudesse separar. Se você vai trazer o seu dízimo, trouxe essa semana, né, quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando por vocês. Busque a justiça e a devoção, e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, queridos. A mansidão. Amém? Que o Senhor encontre em nós um coração manso, humilde, generoso, viu? Que o Senhor possa ver isso dentro de nós. Amém? Baixe sua cabeça, queridos. Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, por essas vidas, Senhor Deus, que estão aqui nessa noite, trazendo os dízimos, as ofertas, Senhor Deus, na tua casa, aqui, Senhor Deus, para manter este lugar, Senhor Deus, para que os compromissos desse lugar, Senhor Deus, possam ser cumpridos aqui, Senhor Deus. Temos tantas coisas para fazer, vidas a serem abençoadas, teu reino, Senhor Deus, para que teu reino avance cada vez mais, Senhor Deus. Paizinho, que o Senhor possa ver em nós um coração, Senhor Deus, entregue realmente em Ti, Senhor Deus, confiando em Ti, Senhor Deus, que tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos vem do Senhor. Paizinho, é o nosso trabalho, a nossa força, sim, Paizinho querido, mas sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor Deus, e o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa vida, o Senhor quer a nossa entrega, Senhor Deus, o Senhor quer o nosso todo, Senhor Deus. Paizinho, eu oro aqui também, Senhor Deus, por aqueles queridos irmãos, Senhor Deus, que estão procurando, estão em busca, Senhor Deus, de uma porta, de um emprego, Senhor Deus. Paizinho, que essas portas possam se abrir, Senhor Deus. O Senhor conhece os corações e sabe da necessidade, talvez de uma troca, Senhor Deus, de um emprego para algo melhor, ou, Senhor Deus, uma porta que precisa ser aberta, Senhor Deus. Abençoa esses queridos irmãos, Senhor Deus. Paizinho querido, tenho certeza que eles têm sido, Senhor Deus, generosos, eles têm sido fiel a Ti, Senhor Deus. Não deixe que venha faltar o alimento, a vestimenta e a moradia, Senhor Deus, para o nosso povo, para as nossas vidas, Senhor Deus. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e consagramos a Ti esses dízimos, essas ofertas, Senhor Deus, entendendo, Senhor Deus, que a nossa igreja, Senhor Deus, a administração tem feito, Senhor Deus, da melhor forma, Senhor Deus. Paizinho, abençoa, Senhor Deus, para que não venha faltar também a nossa igreja, Senhor Deus, para os compromissos que temos, Senhor Deus, que precisamos cumprir, Senhor Deus, que precisam ser cumpridos, Senhor Deus, responsabilidades que foram aqui, Senhor Deus, assumidas, Senhor Deus, e é através do Teu povo, desses queridos irmãos, Senhor Deus, que temos conseguido fazer isso, Senhor Deus, que o nosso coração esteja voltado a Ti, Senhor Deus, em tudo, Paizinho querido, e é para a honra, para a glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Você pode fazer da forma eletrônica aí, ou até mesmo aqui na forma presencial, fiquem à vontade. Glória a Deus, graças a Deus, queridos, por mais um domingo, né, um domingo frio, gelado, úmido aí fora, né, mas que bom que você escolheu estar aqui conosco nessa noite. Que o Espírito Santo tenha falado no teu coração grandemente, viu? Ele falou comigo, ele ministrou muito através da pastora Thaís, de tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. E vamos embora, mas com a presença do nosso Deus junto conosco, amém? No teu coração, e vamos levar essa presença onde formos, e vamos buscar que ela esteja conosco, amém? Estende a sua mão, querido. Senhor, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos por esse culto maravilhoso, por esse privilégio, essa honra de estarmos aqui adorando a Ti, exaltando o Teu santo nome, Senhor Deus. Agora nos despedimos aqui, Senhor Deus, deste momento, mas não da Tua presença. Que o Senhor esteja conosco, Senhor Deus, e que possamos, aonde pisar, Senhor Deus, o Senhor estar ali conosco, Senhor Deus, e que outras vidas possam ser impactadas pelo Teu amor, Jesus Cristo, pela Tua graça, Senhor Deus. Esteja conosco,
conosco, Espírito Santo de Deus, e usa as nossas vidas com amor, com paixão e ousadia, Senhor Deus, a estarmos levando, Senhor Deus, a alegria, o amor que essas pessoas precisam, Senhor Deus, e que em tudo que venhamos fazer, a Tua presença esteja conosco. Abençoa essa semana das nossas vidas, Senhor Deus, dos nossos queridos irmãos, todos nós, Senhor Deus, que temos uma semana, Senhor Deus, cheia de vitórias, luta sim, Senhor, mas o Senhor está conosco, Senhor Deus, e o Senhor vai nos dar a vitória, vai nos dar, Senhor Deus, a força que precisamos, em nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, a nossa casa, estendendo a nossa mão aos nossos lares, Senhor Deus, aos nossos familiares, Senhor Deus. Paizinho, pedimos por saúde, repreendemos toda enfermidade, Senhor Deus. Estou lá em casa com a Alicia, Senhor Deus, resfriadinha, com febre, mas em nome de Jesus, o Senhor já tocou, o Senhor já levou sobre si toda a enfermidade. Tu és Jeová Rafá, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, pelos nossos queridos irmãos, Senhor Deus, crianças, idosos, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, não deixe, Senhor Deus, que nada venha tocar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós oramos. Amém e amém, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação que o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre na minha e na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Nós amamos muito vocês. Obrigado pela tua presença. Se você precisa de uma oração, uma conversa,